4:1. Diz assim: depois destas coisas olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta, ao falar comigo, disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto da pedra de jaspe e sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante ao aspecto da esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciões, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saía relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e em volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha rosto semelhante ao ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estava cheio de olhos, ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que estava sentado no trono, ao que vive para todo sempre. Os 24 anciões se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre, e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por Tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome de Jesus. Que maravilha. Texto maravilhoso. A gente lendo aqui a visão do trono, da glória do Deus Todo-Poderoso. Que maravilha. Que maravilha. A porta do céu está aberta. E João é convidado a entrar e ver essa glória. E ver essa glória. É interessante que olhar para o templo, para as coisas que sobreviriam e que estão vindo sobre a igreja, olhar para o futuro. Deus chama João para olhar para o futuro, Jesus chama João para olhar para o futuro. Mas antes de mostrar para as perseguições, antes de mostrar para as catástrofes que aconteceriam, ele mostra para o Deus que continua no trono, não perdeu o controle de nada. Para mostrar que, por mais que as coisas piorem, Deus continua no trono. Deus continua no trono. Nada fugiu do seu controle, nada foge do seu controle. João tinha visto Cristo glorificado no meio da igreja. A gente leu isso, em Apocalipse 1. Ele teve essa primeira visão. Cristo revelou-se como aquele que conhece a sua noiva. A gente vê isso ali, a carta às 7 igrejas. Ele fala de cada igreja, do que cada uma fazia de bom, o que cada uma fazia de errado. A gente leu sobre as 7 igrejas aqui. Vimos, uma igreja não tinha nada para poder falar de bom, Laodiceia. Foi totalmente condenada. Totalmente condenada. Cristo revelou que conhece intimamente cada igreja. Isso, trazendo para nós, Ele quer mostrar que conhece cada um de nós intimamente. Aquilo que fazemos em público ou em privado, Ele conhece a gente. Ele conhece a gente. A mensagem central do Apocalipse mostra para a noiva perseguida que o seu Deus está no trono do universo. Ele não perdeu o controle. Deus continua no controle. Às vezes, aparentemente, para nós,
que não sabemos o que vai acontecer daqui a 10 segundos aqui, a gente não sabe de nada. Parece que perdemos o controle, parece que tudo acabou. Mas ele não perde o controle e mostra que ele está com a igreja. Apocalipse é a revelação, é o descortinar, é abrir, é mostrar pra gente que Cristo continua no controle. Por mais que as coisas piorem, por mais que tudo pareça estar errado, que você não consiga fazer nada, Deus continua no trono, continua no controle de toda e qualquer situação das nossas vidas. Aleluia. Não importa quão temíveis ou incontroláveis forças do mal pareçam agir na terra, elas não podem frustrar os planos de Deus, nem vencer a igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor, pois Deus está no governo do universo, assentado no seu trono. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Olhando ali para a igreja, por mais que tivessem mazelas, problemas, a gente pode olhar para nós, olhar para a nossa vida, temos problemas, temos mazelas, temos pecado. Jesus não desistiu das igrejas, ele continuava, arrepende-te, arrepende-te. Jesus o tempo todo chamou aquelas igrejas da Ásia, arrependimento, e ele chama para nós hoje, arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te. Entrando no versículo 1, diz assim: depois destas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. Eis que a primeira voz que eu ouvi, que era como de trombeta, falava comigo e disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Ele está mostrando para o futuro, aquilo que vai acontecer. Interessante, é bom a gente ter isso em mente, que João está vendo muitas coisas que ele não conhece, e ele vai relatar como ele está vendo. Coisas que provavelmente ele nunca viu. Mas ele relata para que possa tentar trazer para a gente um entendimento. Então João é chamado por Deus a contemplar. Vem para cá, João. Sobe para cá, João. Como se fosse isso, né? E a gente vai perceber que aqui, a partir desse capítulo 4, o apóstolo João é convidado a olhar através de uma porta no céu para ver os eventos que haviam de acontecer. E a gente vai ver o que diz no versículo 2. Imediatamente eu me achei no Espírito. Eis que havia um trono armado no céu e alguém que estava sentado no trono. E esse que estava sentado no trono era semelhante ao aspecto da pedra de jaspe e do sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris semelhante ao aspecto da esmeralda. Um trono, pensando no versículo 2, é símbolo de poder, de governo. João tenta registrar uma visão de Deus, semelhante àquilo que Moisés viu, àquilo que Isaías viu, àquilo que Ezequiel viu. Você vê que Deus vai se revelando, ele não muda, ele vai se revelando de forma semelhante, parecida, para que a gente possa entender, isso é confirmado que, ó, caramba, Moisés viu lá, parecido com isso, Ezequiel viu, e agora está mostrando para João da mesma maneira. João, aí no versículo 3, ele compara o que ele viu a 3 pedras: jaspe, sardônio e esmeralda. O que significa cada uma dessas? Jaspe é uma pedra transparente, como um vidro, ou um cristal de rocha. Representa a santidade do Senhor, pureza e verdade. Tudo mais aquilo que Deus é bom. Transparência. Jaspe, transparência. Pureza. Verdade. Verdade tem a ver com transparência. Verdade tem a ver com pureza. Verdade tem a ver com santidade. E isso estava sobre o Senhor. E também ele viu o sardônio, uma pedra vermelha, pedra de fogo. Representa a ira e a misericórdia do Senhor. Fogo, pedra de fogo, né? Ira, inferno. Mas é vermelha, é sangue, misericórdia, morte de Jesus, vida em meio à morte. Depois diz que ele viu, né? Um arco-íris ao redor do trono. E esse arco-íris é um aspecto de aliança. E é interessante, eu peguei um texto aqui, o Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: normalmente o arco-íris aparece depois do quê? De uma chuva, geralmente, né? Ele coloca, depois de uma tempestade, que ele colocou aqui. Mas aqui o arco-íris aparece antes da tempestade, ele não mostrou uma tempestade. Na verdade a tempestade vai vir depois, os problemas, as tribulações vão vir depois. Isto porque a graça sempre acontece antes do juízo, antes do julgamento. Olhando para o povo lá, mesmo do Egito,
Deus não chegou para o povo lá e falou, ó, se vocês melhorarem um pouco, pararem de adorar as imagens, pararem de se prostituir, pararem de fazer isso, pararem de fazer aquilo, eu vou aí no Egito e vou tirar vocês daí. Deus não fez isso. Deus foi lá, por graça, tirou o povo do Egito primeiro, de graça, tirou o povo do Egito primeiro, levou para o deserto e agora começou a ensinar esses estatutos para ele. Começou a trazer justiça, começou a trazer já juízo, trazendo a lei, trazendo juízo para ele. Mas a graça sempre é primeiro. A graça sempre é primeiro. Primeiro Deus chama para perto. E a gente não merece. E a gente vai. E se a gente não for, aí sim haverá juízo. Mas primeiro é a graça, primeiro é o chamado de Deus. Primeiro é o arrepende-te, 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 arrepende-te. Para os filhos de Deus a tempestade já passou, porque Cristo já se deu a si mesmo para nos resgatar. Aí faz uma comparação do dilúvio do juízo de Deus. Agora temos o sol da justiça brilhando sobre nós. Independente das tribulações, das trevas que será que podem vir sobre a terra, nós temos o sol da justiça brilhando sobre nós. O mundo todo pode estar em trevas, mas o sol da justiça habita dentro de você através do Espírito Santo. Para todo mundo pode estar tudo perdido, mas para você não, o sol da justiça habita em você. Está frio no mundo? Não, mas o sol da justiça mora em mim, me aquece. Me traz amor, me levanta, me mostra o caminho, e Ele é o próprio caminho. Jesus, o Rei da Glória, Ele é o próprio caminho. Ele é o próprio caminho. E continuando nessa visão de João, no versículo 4 diz: ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciões, vestidos de branco e com coroas de ouro na sua cabeça. João identificou estes 24 anciões, João não identificou quem era, ele não diz quem eram esses 24 anciões. Mas a gente vê que ele no versículo 9 ali em diante, versículo 8 ali em diante, e o que ele relata é a adoração que está ali, esses 24 anciões para aquele que está sentado no trono. Mas a gente pode especular de quem eram esses 24 anciões ali. Olhando para o Antigo Testamento, a gente vê 12 tribos, 12 patriarcas. Olhando para o Novo Testamento, a gente vê 12 apóstolos. Então a gente percebe ali como se fosse, esses 24 anciãos em volta do trono ali. 12 representando a igreja na Antiga Aliança e 12 representando a igreja na Nova Aliança. 24 anciãos estão ali diante do trono de Deus. Eles simbolizam todos, judeus quanto gentios, que agora fazem parte da família de Deus. Os 24 anciãos nos mostram que todos os gemidos do Senhor estão adorando ao Senhor. Versículo 5 diz: do trono saíram relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há várias interpretações, do significado desse relâmpagos, vozes e trovões, mas aqui a gente vai entender, e vou ficar com essa daqui. Representam a glória de Deus, a majestade de Deus, a força, o poder, o juízo, assim como Deus se revelou no Monte Sinai. Não foi assim que Deus se revelou no Monte Sinai? Trovões, relâmpagos, a ponto do povo ficar assustado, a ponto do povo não querer que Deus falasse com eles, não é? A gente vai ver ilustradamente alguns filmes aí. Moisés, não, você quer que Deus mate a gente? Vai lá, fala com ele, traz a mensagem pra gente, a gente vai morrer. Aí a gente vê a glória, a majestade, o juízo, o poder de Deus. O povo fica totalmente assustado. E João viu isso, viu em espírito ali ao redor do trono. É interessante que ele vê exatamente como Deus já tinha se revelado dessa maneira, como já tinham relatado que Deus estava se revelando, Ele vê exatamente o que Deus já tinha mostrado. 7 lâmpadas ou 7 tochas representam o Espírito, como já vimos em Apocalipse 1:4.
O 7 simboliza a perfeição de Deus com o Espírito Santo para rondar toda a terra, para sondar toda a terra, a totalidade do poder, não a totalidade que João conseguiu ver, porque ele não conseguiu ver a totalidade do poder, mas aquilo que ele conseguiu enxergar. Lembrando, gente, a gente precisa colocar isso na mente. João está relatando as coisas que ele viu, provavelmente talvez coisas que ele nunca tinha visto também, que ele não conhecia. Então ele relata com algo parecido com o que ele tinha visto, para que a gente pudesse entender. Hoje. A gente precisa sempre colocar isso na nossa mente. Há aqueles que vão falar, não, com certeza foi isso aqui que João viu. Aí a pessoa está errando, porque João está vendo coisas que de repente ele nem conhecia. E a gente diz, não, foi isso aqui, não, a gente não pode cravar, foi isso. Pode ser que tenha sido isso, pode ser que tenha sido aquilo, pode ser que tenha sido aquilo. Mas o mais importante disso aqui é que ele viu a glória do Rei sentado, Deus poderoso sentado. Deus poderoso sentado. Eu vou te mostrar, João. Vem que eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer depois daqui. O que mais tem que ficar na nossa memória? Vão vir coisas ruins, mas o rei continua no trono. Deus continua no trono assentado, com todo o poder na sua mão, governando o universo. Deus continua controlando tudo. Tudo. Vamos lá, versículo 6. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e em volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos, por detrás, por diante. O pastor Arthur, nome em inglês aqui que eu não vou ler, pensa que estes representam Peraí. Eu pulei aqui, eu pulei os bolsos. Vamos lá. Há diversas interpretações do significado deste mar de vidro. Isso, está certo agora. Mas não temos nenhuma indicação clara sobre o seu significado. Alguns o interpretam como um símbolo da distância que separa Deus em sua santidade do mundo mau e caído, né? Alguns dizem isso. A tranquilidade, a majestade, esse mar de vidro, né? E a pureza eterna do mundo divino. Alguns enfatizam mais sua transparência e veem nele o símbolo da visão do onisciente, transparência, vê tudo, onisciente, vê tudo de Deus, né? Que vê tudo o que acontece no mundo. É como se Deus estivesse, né, assentado no trono. As pessoas vão dizer isso. E o chão ali, vamos dizer, da onde está o trono é de vidro. Ele vê todo mundo dali do seu trono. Alguns, né, colocam dessa maneira. A interpretação mais fácil, pensando, né, é que vê o mar de vidro como algo para poder, como é que eu posso dizer, fugiu a palavra, pitoresco? Não, pitoresco é uma palavra difícil. A interpretação mais fácil é algo para poder trazer mais glória, mais brilho ali para a majestade de Deus. Pensando no mar de vidro, de cristal, né? É algo que, quando você olha para um cristal, é algo que chama atenção. Se você vê uma joia que tinha um cristal e saiu um cristal, o que aconteceu com a joia? Perdeu o quê? O brilho, geralmente. Então, esse mar de vidro era para trazer mais glória para Deus ainda. Tudo, né, até tudo que estava em volta de Deus nesse trono aí era para glorificar a Deus, era para trazer glória para Deus. Tudo para trazer glória para Deus. Ainda no versículo 7, o primeiro ser vivente era semelhante a um leão, e o segundo era semelhante a um novilho. O terceiro tinha um rosto semelhante ao ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando estava voando. Aí agora sim, Arthur Blomfield pensa que eles representam os 4 evangelhos. O leão mostra Jesus como um rei. Não sei se vocês já estudaram isso quando estão estudando os evangelhos. Vai dizer que cada evangelho vai falar né, o que Jesus é. Então em Mateus fala que Jesus é o rei. Então o leão representa o rei. O novilho mostra Jesus como servo. E Marcos vai falar em Jesus como servo. O homem mostra Jesus como um homem perfeito. Em Lucas, né? Lucas vai mostrar um homem perfeito em Lucas. A águia mostra Jesus como aquele que veio do céu e volta ao céu. João fala isso, olhando para o Evangelho de João. Aquele que veio do céu é aquele que vai voltar para o céu. É isso? Jesus. William Barclay pensa que eles representam a totalidade da natureza. Os 4 seres viventes representam todo o nobre, forte, sábio, o rápido da natureza. Cada figura tem preeminência em sua própria esfera. O leão é supremo,
entre os animais, né? A gente chama de o rei dos animais, não é isso? O boi entre os animais domésticos. A águia é a rainha das aves. E o homem, o supremo entre todas as criaturas. Não é isso? Os 4 seres viventes representam toda a grandeza, poder e beleza da natureza. Deus é exaltado e glorificado através da natureza também. Tudo glorifica a Deus, tudo exalta a Deus. É interessante que, olhando até para o que Jesus fala, né? Vamos falar, Jesus manda eles ficarem quietos, manda os seus discípulos ficarem quietos. E Jesus fala, se eu mandar eles ficarem quietos, ele aponta para as pedras. Lá é pedra mesmo. Até essas pedras vão clamar. Pedra, não está falando de pessoas, está falando de pedra mesmo. Porque ele diz assim, é impossível eu mandar eles se calarem, é impossível eu mandar alguém parar de me glorificar. Se eu mandar um, outro vai glorificar. Se a humanidade toda parar de me glorificar, a natureza me glorifica por si só. Tudo glorifica a Deus. Tudo glorifica a Deus. Tudo glorifica. A canção deles é a canção dos anjos. Eles são descritos como leão, novilho, como homem e águia. Fortaleza. Né? Leão, fortaleza. Capacidade de servir, novilho. Inteligência, o homem. Rapidez, a águia. Essas são as características ali desses anjos que estão, né, desses 4 seres viventes que estão ali ao redor do trono. E no versículo 47, né? 47? Os 4 seres viventes, tendo cada um deles, versículo 8, respectivamente 6 asas, estando cheios de olhos ao redor e por dentro, tinham descanso, não tinham descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que estes seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao Senhor que está sentado no trono, ao que vive para sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono. Olha a adoração deles. A adoração deles. João fala aqui sobre 3 coisas importantes. Primeiro, o objetivo da adoração. Os remidos, né, sendo representados pelos 24 anciãos, adorarão aquele que vive pelos séculos dos séculos. Também adoram o Espírito igualmente. Adoram o Cordeiro. Adoram o Senhor. A igreja toda adora. É interessante que até aqueles que hoje não querem se prostrar, não querem reconhecer, no final dos tempos vão ter que se dobrar diante dele e reconhecer que ele é o Senhor. Todo joelho, toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Toda língua, todo joelho vai confessar que Ele é o Senhor. Que Ele é o Senhor. Que Ele é o Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Segundo, os atos de adoração. A igreja se prostra diante daquele que está sentado no trono. A glória deles é glorificar ao que está sentado no trono. Eles depositam suas coroas diante do trono em sinal de total submissão e rendição. Não adianta ter coroa se você não... A coroa que Deus te deu, você não depositar diante dele. Os reis da terra aí, eles colocam a coroa para chamar atenção para ele, não é isso? Mas Deus não, Deus dá a coroa para a gente, mas para a gente devolver para ele em glória, porque foi ele que nos deu. Isso é para a gente entender que a glória é dele, que é tudo para ele. Nós somos, né, estamos submetidos a ele. É para ele. Os reis da terra colocam para que a glória, porque os olhos voltem para ele, não é isso? Mas Deus não. Aqui os 24 anciãos nos mostram. Por que vamos ganhar nossas coroas de ouro? É para ficar para a gente exibir? Não. É para a própria coroa que a gente ganha. A gente deposita diante dele para glorificar ao nome dele. Terceiro, as palavras de adoração, né? Aquele que está assentado no trono é o Senhor. Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Ele é digno de receber a glória. Eles não são dignos de glorificar, por isso se prostram e depositam suas coroas diante do trono. A visão do trono de Deus levou Handel a escrever, né, um livro chamado Aleluia. O que está assentado no trono é o Criador de todas as coisas. O mesmo Deus que criou tudo, sustenta tudo. Levará ao mundo a história e a igreja, a consumação final. Deus continua no centro da história.
Deus continua no controle da história. E é Ele que vai levar a igreja dele para a glória dele. É Ele que vai levar a igreja dele para glorificar Ele. O mesmo que prometeu que salvaria a igreja dele, quando parecia tudo perdido, lá no Éden. Ele falou que viria que esmagaria a cabeça da serpente. E Apocalipse mostra exatamente a vitória do Cordeiro, desse que brevemente esmagará a cabeça da serpente. Apocalipse é a revelação da vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Morreu, se entregou por 3 dias, mas ressuscitou com o mesmo poder que Ele entregou a vida dele, Ele toma a vida de volta. E Apocalipse mostra a revelação do nosso Redentor, do nosso Rei vitorioso, poderoso, glorioso. Jesus, o Rei da glória. Jesus, o Rei da glória. E Apocalipse, na verdade, não é um livro de terror, mas é um livro de esperança para todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter vida eterna. É igual o nosso irmão Vitorino falou aqui, não tem medo de ler Apocalipse. Na verdade, Apocalipse fala sobre a vitória do Cordeiro. Na verdade, Apocalipse mostra que tudo deu certo, Deus continua no controle, Deus continua no trono. E é Ele que dá a palavra final. Estava ontem, está hoje, estará eternamente. Não perdeu o controle. Não perdeu o controle. O que está sentado no trono é o Criador de todas as coisas. De todas as coisas. O trono de Deus está no centro do universo. Tudo acontece a partir das ordens que vêm do trono. Tudo está ao redor do trono. Graça, juízo emanam do trono. Todo louvor e glória são dirigidos para aquele que está sentado no trono. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Tu és digno, Senhor. E Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas. E por tua vontade, elas vieram a existir e foram criadas. O que a gente pode aprender ou refletir sobre o que lemos hoje? O destino da noiva não está na mão dos homens, mas na mão de Deus. Glória a Deus, aleluia. Quando o mundo está incendiado pelo ódio, guerras e conflitos, quando a terra está cambaleando, bêbada, derramada em sangue, ou sacudida por terremotos e maremotos, precisamos levantar os nossos olhos e ver o nosso Deus assentado sobre um alto e sublime trono. Ele é quem governa o universo. No meio das provas, das tribulações, precisamos fixar os olhos nele, naquele Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores. Somente quando olhamos todas as coisas, inclusive nossas tribulações, mas olhando para o trono, nós percebemos que essas tribulações são leves e momentâneas comparadas com a glória que há de se revelar. A nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança está no Senhor, daquele que era, que é e que há de vir. Daquele que era, que é e que há de vir.